Moção número 49, 2019. Moção de repúdio ao governo do Estado. Moção número 50, 2019. Congratulações ao senhor Flori Ramos de Moraes pelo tempo de serviço junto ao SAMAI. Moção número 51, 2019. Congratulações ao Jornal Município. E moção 52, 2019. Congratulações ao senhor Reinaldo Melão pelo tempo de serviço junto ao SAMAI. Algum destaque? Então, com a palavra o vereador Claudemir Duarte para a discussão da moção número 49. Senhor presidente, senhores vereadores, não vou mais tocar gaita, agora é outra coisa. Senhor presidente, a questão da moção de repúdio é assim, ó, eu sempre digo que a gente tem que torcer para dar certo, e eu torço para dar certo, e eu falo aqui, não tenho vergonha de dizer, eu torço para todos os governos dar certo, todos. E o governo do Estado começou até com umas ações bacanas. Vou aqui falar uma delas, que foi, né, a retirada daquele monte de secretaria regional, né, que era uma coisa que se reclamava que a prefeitura tinha folha de pagamento, que aquela secretaria regional era uma coisa, mas tudo bem, show de bola. Só que o que entristece, não deixe de acreditar ainda e torcer para que vá dar certo, o que entristece é quando se vem enaltecer, né, um investimento muito grande, com mais de 200 milhões, e daí não se vem um centavo para o Vale do Itajaí. Nós estamos penando com uma rodovia e que nenhuma região dessas que vai ter o investimento, nenhuma, vereador Lima, tem uma situação de uma rodovia não só tão importante para Brusque e para Itajaí e para a região, né? Mas continua naquela situação que está, como vários vereadores aqui já colocaram. Então, pode até não ter dificuldade do governo do Estado naquele montante de recursos, está botando para complementar a rodovia, mas tinha um recurso para pelo menos estar fazendo algum trabalho que possa mostrar, não, o Vale do Itajaí foi contemplado. E nós não fomos. Então, eu não falo aqui com raiva ou com vontade de falar, não, é com tristeza. Tristeza. Porque o governo teve o respaldo dos brusquenses, de toda a região, de credibilidade. Eu sempre digo que aqui não se venha, quem votou, quem não votou, não. A gente, como vereador, a gente representa toda a cidade. O governador representa todo o Estado. E o presidente, todo o povo brasileiro. Então, essa falta de recurso para essa nossa região, e não só Brusque, todo o Vale do Itajaí, nós temos uma situação em que aqui foi muito bem conversado na audiência pública que teve aqui, né, do Jean e do Marcos, se eu não me engano. Já estão começando a quebrar as coisas. Daí, então, de que a rodovia passa por uma situação complicada, amigos. Aqui talvez o nosso amigo Ney, né? E pelo menos, vereador, pelo menos, deveria ter, mesmo que fosse uns trocadinhos, nesses 200 milhões, uns trocadinhos, deveria ter botado para a nossa região. E que isso não aconteceu. Mas espero, né, que se de repente, como se dizia que tinham, né, forças políticas no Estado, que consigam, de repente, reverter essa situação. Para que a nossa região possa ser contemplada merecidamente, porque se nós vimos ali, tem região oeste, região que vai ter, mas tem deputado, tem representante. Não, mas para mim, eu não consigo crer e acreditar e querer, como
a gente tem aqui muito colocado, não temos representantes, sem dúvida nenhuma, mas neste caso, como é que nós podemos, então se nós não temos deputado, então nós não vamos ter obra então no Vale do Itajaí, nós vamos ter que então passar para a população de que, infelizmente vai ficar 4 anos que nós não elegemos deputado. Mas não, gente, nós temos um governador que é governador de Santa Catarina, inclusive de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Itajaí, Gaspar, enfim, Blumenau, de todos. E eu ainda acho que não dá tempo, né, vereador André, mas ainda quero crer que essa situação possa ser modificada, esse conceito de distribuição deste recurso, porque vai se passar um ano, e esses 200 milhões que foi anunciado aí, vai ser por um período e que vai dificultar talvez um novo anúncio do investimento. E que bom que anunciou investimento, até, vereador Dr. Celso, que bom, ótimo. A gente não está aqui condenando que é pouco ou muito. Na situação que nós estamos, qualquer coisa nós estamos contentes, né? Então, só pela questão de Brusque, a região fica fora dos investimentos do governo do estado, olha, sinceramente, a gente está passando vários e vários anos, né, tendo esse castigo do governo do estado para a nossa região, tendo esse castigo, né? Eu vou citar aqui então, por que esse investimento não se vai uma parte para a barragem de Botuverá, vereador Dr. Limas, que não só as obras do canal extravasor, que às vezes é feito, as pessoas pensam, poxa, não vai mais ter problema na minha região, vereador Ivan, e que não é, a gente sabe que dependendo do montante, né, de chuva ou de situações, pode acontecer, claro que vai cada obra que vai sendo feita, vai amenizando aos poucos, né? Só que a gente também sabe que talvez uma obra que nós fomos ludibriados 8 anos, sim, né, 4 mais 4, 8 anos, e cada vez que vinham, eu fui numa reunião lá na CIB, que chegaram lá, perto da época de política, agora vai, mas vai para onde? Não foi para lugar nenhum, ficou onde estava. Então, assim, a gente, doutor Celso, fala com um pouco de tristeza, fala com o coração, não fala com raiva, porque não votei, ou votou, quem não votou, não. Eu acho que nós temos que ser pensado, nós temos que começar a visualizar a nossa região com um pouco mais de inteligência, porque é lógico que o que se vai se investir na região, isso volta para os governos, volta em trabalho, volta em serviço, volta em empresas, em segurança pública, vereador André, exatamente. Então, e eu vou dizer outra coisa também, tem bastante tempo, né, presidente? Vou falar outra coisa, o município de Brusque, vários governos, se eu não me engano, desde quando foi criado a COSIP, desde quando, várias situações, desde segurança pública, o município vem arcando com recursos que deveriam ser arcados pelo Estado. Isso vem atrapalhando também um pouco o município. Pode ali perguntar para o prefeito se de repente se esse recurso às vezes, né, ficasse no caixa, ele não conseguia talvez se movimentar alguma coisa. É claro que a gente não pode tirar, né, porque se o Estado não dá, a gente, né, mas eu falo com muita tristeza, espero, né, e se tiver, eu quero vir aqui, quero elogiar, quero parabenizar, tiver que parabenizar, vou parabenizar. Se ele reconhecer, voltar atrás e dizer, não, vai lá um trocadinho para Brusque, eu vou ficar feliz. Conceda a parte ao meu amigo e vereador Dr. Limas. Obrigado. Queria parabenizar pela sua manifestação. Existem até, como já foi hoje colocado em vários assuntos, com relação ao que é ilegal e a como, digamos, a nossa lei se encontra desatualizada do que se encontra na realidade com relação aos recursos. Talvez nós devêssemos começar a pleitear, porque não existe representatividade para cada município ter o seu deputado estadual ou coisa parecida. Que eles comecem a fazer alguma coisa, uma parcela dos recursos venham proporcional ao tamanho do município e à importância que ele tem a nível estadual,
e que outra parte seja dividida em partes iguais com relação ao número de municípios, e que pare de se permitir que uma minoria de políticos comecem a fazer. Castigam um lugar porque estão fazendo campanha em outros lugares. Obrigado pela parte, vereador, muito bem colocado. Eu só coloco aqui, se há essa questão de não ter representatividade, eu não acreditava que ia ter politicagem. Mas se tiver essa questão, então já está trabalhando voto na Assembleia, já está sendo preocupado, já está entrando nessa situação. Não quero acreditar, entende, vereador, como o senhor mesmo coloca, mas espero que nossa região seja olhada com carinho. É esse o nosso dever, é nossa obrigação. Várias situações, vários vereadores já levantaram aqui, e a decisão minha é essa. Obrigado, vereador. Continua em discussão a moção 49/2019 de moção de repúdio ao governo do Estado. Com a palavra o vereador Jean Pirola. Senhor presidente, só faltou o Jaguara no final para a gaita do nhenhenhé do Tuta começar a rodar de novo. Só faltou o Jaguara no final. Porque o Tuta falar mal de governo do Estado de Santa Catarina é redundância, não é verdade? Mas Tuta, eu vou votar favorável a essa moção de repúdio. Vou votar favorável. É para demonstrar que nós não temos político de estimação. Né? Quando nós criticamos aqui a ex-presidenta, ou Dente, ou Anta, sei lá o que se chama aquela mulher, né? Que ela várias vezes falou da 470, ela deu várias datas de inauguração da 470, o senhor nunca concordou. O senhor sempre defendeu a Dilma. O senhor sempre defendeu ela. E a 470 está ali, ó. Inauguraram agora um trecho de 4 quilômetros ou 5 quilômetros ali, depois de 20 e poucos anos, né? E eles sempre... Eu não vou lhe dar a parte agora, tudo que eu só tenho 4 minutos. E eu não lhe atrapalhei os 10 minutos para o senhor falar, né? Por favor. Então, assim, eu quero dizer para o senhor que quando a gente fala de um governo, né, como o senhor gosta tanto de falar do governo do Estado, só faltou o Jaguara pro nhenhenhen aqui na tribuna, como o senhor falou, e o senhor veio aqui rebater o que eu falei, porque o ex-prefeito, ele criticou a Câmara, ele criticou os vereadores. Eu não estava aqui para relembrar o ex-prefeito, ele é passado. Ele foi cassado já, igual a Dilma foi cassada, então isso não volta mais, sabe? É igual o PT no governo de Santa Catarina, não vai ter moção de repúdio quando o governador for do PT, por exemplo. Independente pode ser a pior administração de todas, mas nós não vamos ver esse tipo de repúdio aí. Agora o repúdio para o Bolsonaro vai ter, não por nós, vai ter por aqueles que são contrários ao partido. Então não é uma questão de verificar governo desse, governo daquele, quem está fazendo uma boa gestão, quem está fazendo uma má gestão. É politicagem, sim. Sim. Porque quando eu defendi aqui a Câmara, eu defendi do ataque de um cidadão. Eu não defendi do ataque de um partido. Mas, de qualquer forma, eu vou votar favorável à moção de repúdio do Tuta, porque eu também não concordo com o que o governador, ou, não digo o governador, mas a sua equipe de governo fez. Nós temos deputados, sim, no Vale do Itajaí, vários deputados, a grande maioria do próprio partido do governador, tem 2 em Itajaí, tem 1 em Blumenau, o de Blumenau ainda é o líder da bancada do Vale do Itajaí, e deixou o Vale do Itajaí fora dos 200 milhões de reais do investimento para a infraestrutura. Ainda bem, senhor presidente, que esses 200 milhões não fazem parte da continuidade da rodovia Antônio Raio, da duplicação. Porque se fizesse parte, aí sim nós estaríamos roubados aqui, estaríamos ferrados. Ainda bem que o valor da rodovia Antônio Raio já é um valor que já está separado de um empréstimo financeiro internacional e que o governo obrigatoriamente tem que dar por fim esta obra. Mas era só para relembrar, senhor presidente, que só faltou o Jaguar aqui no final para fazer o nheque-nheque, vuc-vuc, que o Tuta tanto comentou aqui no microfone, que é o falar do governo do Estado de Santa Catarina. Porque o governo do Estado de Santa Catarina não é do PT. Porque se fosse do PT, duvido que essa moção estaria vindo. Assim como não assinou as moções que nós fizemos da 470 em repúdio do governo federal, que era do PT,
que foi cassado e que até hoje, né, é talvez a rodovia federal, depois da 101, que corta o Brasil todo, que mais... Aliás, não é a rodovia que mata, são os motoristas que morrem, né? Mas é aquela que talvez por 4, 5 campanhas eleitorais foi-se utilizada de palanque para dizer que 1 ou 2 anos depois ela estaria duplicada. E a gente sabe o que aconteceu na 470. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Deichmann. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, apesar de estamos aí no início de mandato do governador e com certeza ainda teremos muitas ações pela frente, mas não posso deixar de discordar do vereador Tuta dessa vez e também vou votar favorável, apesar de ter uma aproximação, né? Até com o deputado Alba, que é de Blumenau, e que esteve em Brusque também, fez voto em Brusque também, né? Bastante voto em Brusque. E já encaminhei, vereador Tuta, a moção do senhor diretamente ao deputado, como Vossa Excelência colocou aqui, se há ainda alguma forma de rever isso e trazer alguma coisa, nem que seja de outra forma, mas... eu acho que o Vale do Itajaí precisa, porque é uma região que contribui muito e muito para o estado de Santa Catarina. A que mais contribui, né, vereador Jean? Então, fica aquela questão, tirar dos ricos para dar aos pobres, fica complicado. Acho que todo mundo tem que ter a mesma partilha. Quem contribui também tem que receber. Né? Então, realmente, vereador Tuta, eu vou votar favorável, não que eu seja contra o governo do estado, não sou, porque votei, confio, acredito que vai fazer uma boa gestão, mas dessa vez, né, nós como representantes do Vale do Itajaí, da cidade de Brusque, ficamos de fora e com certeza nós temos que estar cobrando aqui, cuidando do que é nosso também, correto? Então, concedo a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Marco. Parabenizo Vossa Excelência. Eu ainda acredito também, como muito bem coloco, entendesse? Não pelo que foi falado ali, que antecedeu. E quando eu digo de representatividade, o que o senhor fez é um representante. Então, acho que o deputado pode não ter feito, pode não ter. Eu estou fazendo a minha, Vossa Excelência fez a tua, que talvez pode não surtir efeito, mas as pessoas estão vendo que a gente está fazendo o que a gente pode, entende? Então, parabenizo Vossa Excelência, mandou o requerimento para o deputado, com certeza ele vai olhar, ele vai, né, pela influência ou talvez amizade que pode ter com Vossa Excelência, ele de alguma forma, ele, de uma outra situação, ele vai pensar diferente. Parabenizo Vossa Excelência. A Brusque tem representatividade, sim, nós somos representantes de Brusque. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tuta, só deixando, né, claro também que não estou culpando o deputado por não ter vindo, porque a gente sabe que como vereadores também a gente pede muita coisa à prefeitura e também não recebe, né? Às vezes, né, é uma questão de jogo de cintura e quem às vezes tem mais poder recebe, aí numa dessas o cara fica sozinho, não recebe nada, é complicado, né? Então não há culpados, eu acho que foi uma questão de gestão mesmo, de ter esquecido o Vale do Itajaí. Concedo a parte, vereador Lima. Exatamente, vereador Marcos, também queria parabenizá-lo, porque nós não podemos, nessa situação, misturar a política partidária e defender partidos, porque quando estamos aqui, a gente pode até ter horário do partido ou coisa parecida, mas, em primeiro lugar, nós somos representantes da nossa sociedade, da nossa comunidade, e nós temos que defender os interesses dos 130 mil habitantes, independente de bandeira partidária. E não tem problema nenhum, a gente vê quando está certo elogia, quando está errado tem que criticar e tem que fazer a manifestação. Isso não é no sentido de denegrir ou de prejudicar com relação a qualquer tipo de atitude do governo do Estado. Sim, para que eles corrijam as ações e que prestem mais atenção em serem mais justos no futuro. Bem, isso nem é uma crítica, é um repúdio pelo esquecimento do Vale do Itajaí nessa ação, né? E se não der para reverter e trazer recursos para o desenvolvimento aqui também, que não se esqueça nas próximas, que fique como um recado, dizendo, nós estamos aqui também, nós também estamos aqui, né? Sendo a região que mais contribui com Santa Catarina e também, então nós queremos também esse retorno, nós queremos esse retorno. Então fica aqui também o meu voto favorável, vereador Tuta, e
Também vou falar diretamente com o deputado, né, até com assessoria, para que numa dessas a gente consiga reverter, se der tempo ainda, mas que das próximas vezes nós não sejamos esquecidos. Certo? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra, pela ordem, vereador André Resine. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, o público aqui presente, a imprensa e aos colaboradores da casa. Presidente, eu já antecipo o meu voto também, que eu votarei a favor da moção de repúdio do vereador Tuta. Né? Eu sempre falo abertamente meus votos, e no segundo turno eu votei no comandante Moisés para o governo do Estado, mas eu acho que, como o vereador Marcos, Jean, enfim, os outros vereadores falaram aqui, eu acho que essa é a linha, né, da política. Independente para quem nós votamos, o que o doutor Lima, né, colocou agora, eu acho que a população, a sociedade, a nossa cidade, né, enfim, a comunidade está à frente dos partidos. Então nós não podemos, né, porque nós votamos em A, B ou C, ou ter que defender de olhos fechados. Eu acho que esse é o problema, de modo geral, da política brasileira. Porque tem muitas pessoas que acabam votando na coligação ou no tal político e acabam defendendo coisas que são indefensáveis, né? E nesse caso aqui, falando da moção do vereador Tuta, realmente é uma situação incrível, porque, como o vereador Marcos colocou aqui na tribuna, a nossa região aqui, Brusque, enfim, Itajaí, o Vale do Itajaí, é uma região muito forte economicamente, onde jorra, né, orçamento para o município, para o Estado e também a nível federal. E, infelizmente, nesse caso agora, diretamente ligado nessa moção, nós não estamos tendo esse retorno. Nós entendemos que as outras regiões devem ter algumas prioridades, né, no estudo do atual governo, mas não é possível que a nossa região do Vale do Itajaí não tenha algumas prioridades, né? Com certeza tem muitas prioridades. Eu acho que deveria, no mínimo, ser dividido por regiões. Claro que umas mais, outras menos, né? E não é nós que vamos definir isso aí, porque eles têm um planejamento de governo, enfim, metas, e aí quem deve pontuar isso aí realmente é o governo do Estado e não nós aqui na Câmara Municipal. Agora, nós podemos aqui, né, manifestar, né, e reivindicar o que nós achamos necessário para a nossa região. E realmente, aqui nós não vemos pontuar qual o valor deveria vir e nem aonde deveria investir. Mas deveria de ter um recurso para a nossa região, isso eu não tenho dúvida. Concedo a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador André. Eu, atentamente, quero parabenizar Vossa Excelência, que é a mesma questão que coloco. Não quero ir ali para xingar ele. Não quero ir lá para xingar ele, como, chamar disso, daquilo, não. Se eu ver que o cara realmente, como nós tivemos um governador que vinha para cá e prometi, não vinha, e não participou em nada, entende? Então assim, eu tenho que acreditar, porque o governador vai ser nossa esperança ainda para a nossa região. E quando Vossa Excelência coloca que isso retorna, e vai retornar, a rodovia sendo pronta, que vai ligar Brusque a Itajaí, vai ser muito grande. Então, levou a parte e coloco mesmo como Vossa Excelência coloca. Falo com coração, não falo com raiva. Eu quero que dê certo, porque eu dependo, é a Brusque que depende do bom desempenho do governo do Estado. Seria isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Rapidinho, doutor Lima. Não, rapidinho. Só para reforçar o que eu coloquei, e uma coisa que eu estava vendo, fala-se muito na inversão do Pacto Federativo a nível nacional. Nós podemos começar com uma inversão desse Pacto Federativo estadual, né, não federativo, mas na redistribuição da renda proporcional à riqueza, porque é até meio um tiro no pé. Se começa a empobrecer a região que paga mais impostos, daqui a pouco nós vamos perder os recursos, e os recursos que hoje são mandados por Brusque vão começar a ficar mais escassos, porque não faz reinvestimentos na nossa região. Verdade, vereador. Inclusive, eu conversei em off aqui, aqui em cima com o vereador Jean sobre essa questão do Pacto Federativo. Eu acho que quanto mais passa, mais nós falamos, infelizmente não vem acontecendo, né? Isso seria para o estado de Santa Catarina, enfim, outros estados também, e a nível Brasil, né? Realmente o orçamento, os impostos que o nosso município ou a região paga, ele tem que ficar no município, ele tem que ficar aqui, porque aqui o coração da sociedade. Cada município sabe as suas prioridades. Então, eu acho que esse é o trabalho
de forçar essa questão do pacto federativo. Nós temos que fazer isso aí. Não adianta o dinheiro que sai daqui para o Estado ou para Brasília e lá eles comandar e nós tiver que pedir, como diz outro, com uma tigelinha. Então, acho que é isso aí. E nós entendemos também que é início de governo, tanto no Estado quanto no Brasil. Nós temos que dar tempo ao tempo. Mas, nesse caso da moção do vereador Tuta, né, é uma questão de prioridades de orçamento. Então, Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra, doutor Celso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, distintos cidadãos e cidadãs que nos acompanham até esse momento, eu até não ia me pronunciar, mas diante de tudo que se ventilou por aqui, se falou, eu resolvi que eu tenho também que me posicionar. Eu não sei de cabeça aqui qual é o valor do orçamento do Estado, mas acredito que é alguma coisa na hora de torno de 20 bilhões. Né? E eu não quero parecer injusto ao analisar isso, quer dizer, 200 milhões numa rúbrica de infraestrutura, eu acho que é um valor até não tão significativo em termos de investimento público. E me passou pela cabeça que a gente pode até, talvez, estar cometendo aqui um deslize ao analisar dessa forma. Porque imagina se nós aqui aprovamos uma obra para Dom Joaquim, como é que fica Santa Terezinha? Mas nós aprovamos para lá. Por quê? Porque havia, provavelmente, algum item de prioridade que a gente tomasse essa decisão. Então, eu estou entendendo que nós estamos aqui, diante dessa moção, emitindo um pré-julgamento da gestão. A mim, me parece muito claro. Eu não vou votar contra a moção, vou me abster, que diz que não, mas, respeitando a opinião de tanta gente que falou que votaria favorável. Mas, eu preferia uma posição muito mais de expectativa, de bom senso, porque a gente pode estar incorrendo, na realidade, num julgamento errôneo. Obrigado, vereador. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Infraestrutura na quarta-feira da semana passada aqui em Brusque, e nós cobramos ele essa questão do porquê que a região do Vale do Itajaí, toda a região do Vale do Itajaí, isso é desde o Alto Vale até o Médio Vale e até aqui na Foz, ficou de fora desse investimento. Esse é um valor que não é do orçamento. O orçamento é uma coisa. Isso aqui é uma sobra que o governo fez, ele juntou alguns valores e destinou um valor a mais para obras de infraestrutura. E o que nós cobramos do secretário aqui foi o seguinte: toda obra de infraestrutura para os locais onde o investimento tem retorno, com empresas, com criação de emprego, vai retornar 3 vezes para o Estado. E a região que mais cria emprego, que mais tem renda para o Estado, ficou de fora desse desse valor a mais que o governo destinou para a infraestrutura. Era isso que ele deixou aqui como explicação. Obrigado. Na realidade, com esse argumento, vereador Jean, e até agradeço a Vossa Excelência pela colocação, reformulo até um pouquinho a minha visão, né? Se houve realmente esse empenho aí eu também, então, passo a concordar com a moção. Nesse sentido, eu acho que é pertinente que realmente a gente reclame, então, em função da não premiar a nossa região, que é tão produtiva, aí os dados mostrando, né, em detrimento de outras que não o são. Vereador Marcos. Obrigado, vereador Celso. Eu até, quando o senhor começou o pronunciamento, até me antenei na questão que o senhor colocou. Só que ali o que diz é que é um investimento chamado de novos rumos, ele não elenca nenhuma obra.
digamos, é para aquela região investimento de infraestrutura. Agora, quando nós pedimos aqui para Dom Joaquim ou para Santa Terezinha, a gente já tem uma questão já consolidada e diz, não, vai ser para essa obra que é prioridade. Agora, ali foi distribuído para as regiões, né, colocarem da forma que acharem, né, melhor para a infraestrutura. Então, não tá dando uma prioridade, e sim, né, distribuindo o recurso para que as regiões possam fazer obras de infraestrutura, mas não foi elencado, talvez, prioridades como nós colocamos, às vezes, na cidade. Então, fica dessa forma o entendimento, mas eu entendi a forma que o senhor colocou. Obrigado. Certo. Só um minutinho para concluir. Não, dentro da ressalva, das colocações, eu ainda faço uma ressalva, de que, apesar dos pesares, a gestão é competência deles e tal, e algum motivo ocorreu para que isso ocorresse. Se for um motivo político, na realidade, nós votamos muito mal. Porque, na realidade, votamos nesse governo que está aí. Se for esse o motivo. Então, apesar dos pesares de ter falado, de ter tido essa posição, eu vou votar favorável. Então. Só uma questão de ordem, senhor presidente, Pois só não? porque Questão falta aí 1 minuto para acabar a sessão, que a gente possa acabar a sessão com esse assunto, ou se tem mais algum assunto ali Só de eu relevância. consulto não, ao plenário o seguinte, nós temos mais 4 moções e 3 pedidos de informação. Faz em bloco. Consulto para Faz em nós, bloco. se nós pudermos para limpar a pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Em função da próxima sessão que vai ser no bairro, nós vamos ter só dia 16, então Certo. justamente seria... Vamos limpar a pauta, todos concordam? Sim. Continua em discussão. Não. Em votação agora. Sim. Já consultei o plenário, se todo mundo concordava, todo mundo concordou. Está então em votação a moção número 49. Aprovado por